Pronto. Bom dia a todos. E sob a proteção de Deus e constatada a presença de quórum, declaro aberta a 30ª sessão ordinária, 14ª sessão em formato telepresencial do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, nesta quinta-feira, dia 28 de maio de 2020. Diante do problema técnico ocorrido no início da sessão, que impediu sua transmissão ao vivo, esclareço que a presente sessão está sendo gravada para posterior disponibilização da publicidade. Expediente. A secretária para a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 29ª sessão ordinária, 13ª sessão em formato telepresencial, realizada em 26 de maio de 2020, terça-feira, às 10h30, transmitida pelo YouTube, através do canal TCRN Sessões ao Vivo, presidida pelo excelentíssimo senhor conselheiro Francisco Potiguar Cavalcante Júnior. Presentes, os excelentíssimos senhores conselheiros, Ana Paula de Oliveira Gomes, em substituição legal, Antônio Ed Souza Santana, em substituição legal, Renato Costa Dias, Carlos Thompson Costa Fernandes, Antônio Gilberto de Oliveira Jales e o representante do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, Procurador-Geral Tiago Martins Guterres. Ausência justificada da excelentíssima senhora conselheira Maria Adélia Salles. Registradas as presenças dos seguintes servidores: consultor jurídico, Hudson Barbalho do Nascimento Leão, assessores de gabinetes, Kleber James Teixeira Cadó, Adriano Gugel Umbelino, Raquel Madureira de Almeida, Andréa da Silveira Lima Rodrigues, Daniel de Melo Lacerda e Mirley de Almeida Cardoso Oliveira. Pela Diretoria de Informática, Rutênio Sampaio da Páscoa. Secretaria das Sessões, Tereza Cristina Rocha do Nascimento e Luciana Coutinho Oliveira. Iniciados os trabalhos da sessão, foi lida a ata da 28ª sessão ordinária de 2020, que, colocada em votação, foi aprovada com a correção solicitada pelo excelentíssimo senhor conselheiro Carlos Thompson Costa Fernandes, na íntegra, em vídeo, anexo 1. Ordem administrativa. O excelentíssimo senhor conselheiro presidente, 1. Justificou a ausência da conselheira Maria Adélia Salles. 2. Propôs voto de pesar pelo falecimento da senhora Tereza Maia, esposa do ex-governador do Rio Grande do Norte, Tarcísio Maia, e mãe do ex-senador José Agripino. O voto foi aprovado à unanimidade e deverá ser encaminhado à família enlutada, na íntegra, em vídeo, anexo 2. O excelentíssimo senhor conselheiro presidente passou a ordem do dia. Término da sessão ordinária às 11h30. É só, senhora presidente. Em discussão, a ata. Não havendo nenhuma proposição de emenda ou alteração, considero aprovada. Ordem administrativa. Na ordem administrativa, eu retiro de pauta, por ausência do relator, o processo de número 7007/2019, TC, uma consulta da Urbana. E a palavra continua facultada. Se nenhum dos senhores conselheiros deseja fazer uso da palavra, passo a ordem do dia. Com a palavra, excelentíssimo senhor conselheiro substituto, a conselheira substituta Ana Paula de Oliveira Gomes, em substituição legal, o conselheiro Tarcísio Costa. Excelentíssimos senhores, senhora presidente, muito bom dia. Tenho apenas 2 processos a relatar, em substituição ao conselheiro Tarcísio. São os de números 19704/2017 e 19096/2017. Como versam sobre idênticas matérias, peço permissão para aplicação do artigo 88 da regra regimental vigente. O processo paradigma será 19704/2017, em que o interessado é Antônio Rodolfo Araújo Marcos. Idêntica solução será aplicada ao processo 19096/2017, em que figura como interessada Ivana Nunes de Araújo. Versam os autos sobre o exame da legalidade da admissão do senhor Antônio Rodolfo Araújo Marcos para o cargo de técnico de nível superior do quadro de servidores da UERN. Em análise prefacial, a DAP constatou que os autos não estavam instruídos com a declaração de bens e valores constitutivos do patrimônio da parte interessada, em afronta ao que determina o artigo 13, parágrafo 5º da
Lei Complementar 122/94. Em consequência, o gestor responsável foi notificado, tendo este, em resposta, colacionado aos autos, cópia no termo de posse referente à investidura do interessado, conforme faz prova com a documentação protocolada neste tribunal. Instado novamente a se pronunciar, o corpo científico salientou que as inconsistências apontadas na informação preliminar concernentes à situação do interessado foram sanadas, motivo porque sugeriu o registro do ato admissional. Encaminhado o processo ao Ministério Público de Contas em regime de mutirão, este corroborou os termos da informação lavrada pela DAP. Ante exposto, em harmonia com o parecer ministerial, voto pelo registro do ato de admissão objeto destes autos, bem como da respectiva despesa, nos termos do artigo 71.3 da Constituição da República, bem como 53.3 da Constituição do Estado e 1º.3.95.1 da Lei Complementar Estadual 464/2012. É como voto nesses dois processos. Grata pela atenção. Agradeço a Vossa Excelência e passo a palavra ao excelentíssimo senhor conselheiro substituto, doutor Antônio Ed de Souza Santana, em substituição ao conselheiro Paulo Roberto Chaves Alves. Bom dia, excelentíssima senhora presidente, excelentíssimos senhores conselheiros, conselheira, excelentíssimo senhor procurador-geral. Minha saudação a todos os que estão presentes na sala virtual e aos que nos assistirão pelo YouTube. Eu tenho a relatar dois processos em substituição ao conselheiro Paulo Roberto. O primeiro processo é o 22.646 de 2016, interessada a senhora Lucy de Fátima Nunes da Silva. Cuidam os autos de análise da legalidade da aposentadoria por invalidez concedida à servidora referenciada, encargo integrante do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Natal, mais especificamente, lotação na Secretaria Municipal de Saúde. Corpo técnico da Diretoria de Controle Externo de Atos de Pessoal sugeriu o registro do ato, ressalvando, entretanto, em conformidade com o artigo 312, parágrafo 3º do Regimento Interno, a omissão no texto do ato aposentador do dispositivo legal referente ao artigo 6A da Emenda Constitucional 41 de 2003. O Ministério Público ratificou os termos da informação produzida pela unidade técnica. Vamos, então, à fundamentação e ao voto. Conforme se depreende dos autos, a análise diz respeito à apreciação de ato concessivo de aposentadoria para fins de aprovação, registro da matéria, da leitura do ato, da leitura do processo, verifica-se que o servidor se aposentou nos moldes do artigo 40, parágrafo 1º, inciso 1º da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional 41/2003, combinado com o artigo 1º da Emenda Constitucional 70/2012, pelo artigo 19 da Lei Complementar 63 de 2005. Contudo, o corpo técnico e o parquê apontaram a existência de erro meramente de cunho formal no tocante à ausência de citação no texto do ato de inatividade do artigo 6º-A da Emenda Constitucional 41/2003, que foi acrescentado pelo artigo 1º da Emenda Constitucional 70/2012, para estabelecer critérios para o cálculo e a correção dos proventos de aposentadoria por invalidez dos servidores que ingressaram no serviço público até a data da publicação daquela emenda constitucional, a 41 de 2003, garantindo-lhes integralidade e paridade. Entretanto, na análise dos autos, verifico que foi feita a referência no ato à concessão da aposentadoria com paridade e proventos integrais, conforme artigo 1º da Emenda Constitucional 70 de 2012, o que equivale à referência ao artigo 6º-A da Emenda Constitucional 41 de 2003, na medida em que este último dispositivo foi criado justamente pelo dispositivo da Emenda 70 de 2012, já inserido nos fundamentos do ato concessivo. Nesse sentido, não há qualquer dúvida quanto ao reconhecimento do direito à paridade e à integralidade dos proventos concedidos à parte interessada, estando ainda a composição dos proventos de acordo com os ditames legais. E então, por esses fundamentos, eu discordo em parte do corpo técnico e do Ministério Público, propondo
O voto pelo registro do ato concessivo de aposentadoria sob análise, sem a necessidade da ressalva ventilada por ambas as unidades, nos termos do artigo 53, inciso 3º da Constituição Estadual e do artigo 1º, inciso 3º da Lei Orgânica desta Corte. É o primeiro voto, Excelência. Já o segundo processo é o processo 18.368/2016, interessado ao senhor José Pessoa de Farias, também é uma aposentadoria. Nesse caso, o Corpo Técnico e o Ministério Público sugeriram a ressalva em razão de a aposentadoria não ter retroagido seus efeitos a partir do dia imediato àquele em que o servidor atingiu a idade limite de permanência no serviço público, conforme disciplina o parágrafo único do artigo 24 da Lei Complementar 63 de 2005. E, neste caso, eu acompanho o entendimento defendido pelo Corpo Técnico e pelo Ministério Público, votando pelo registro do ato sob análise nos termos do artigo 53, inciso 3º da Constituição Estadual, do dispositivo aqui referenciado da Lei Orgânica, ressalvando a existência de falha meramente conformal no tocante à ausência de menção à retroatividade dos efeitos jurídicos da aposentadoria a partir do dia imediato àquele em que o servidor atingiu a idade limite de permanência no serviço público, suscetível de convalidação pelo IPR, pelo Natal prévio, melhor dizendo, sem a necessidade de retorno dos autos a este tribunal, já vista que a composição dos proventos está de acordo com os ditames legais. Eram os dois votos que eu tinha a submeter à apreciação do Tribunal Pleno e não tenho mais processos a relatar, Excelência. Agradeço a Vossa Excelência e passo a palavra ao excelentíssimo senhor conselheiro Renato Costa Dias. Senhora Presidente, senhores conselheiros, senhor Procurador-Geral, senhora conselheira em substituição legal, senhor conselheiro em substituição legal, assessores, funcionários da casa e todos aqueles que estão assistindo à presente sessão telepresencial, tenho a relatar 5 processos, sendo o primeiro deles o 102.600/2018 TCRN, interessado Maria Zilma da Silva, assunto aposentadoria. Relatório: tratam os presentes autos de aposentadoria concedida à servidora Maria Zilma da Silva no cargo de auxiliar de saúde, classe A, referência 16, do quadro geral do pessoal do Estado, da Secretaria de Estado da Saúde Pública, CESAP. Após regular a instrução processual, o Corpo Técnico constatou a existência de incorporação de vantagens de natureza transitória dos prosentos da parte interessada, referente ao adicional de insalubridade sobre o guarida do artigo 29, parágrafo 4, do inciso 2 da Constituição Estadual, combinado com o artigo 77, inciso 1º da Lei Complementar 122, parágrafo 122/94, que apresenta a vedação constitucional. Finalizou a informação sugerindo a denegação do registro da matéria. Em ato conjunto, o Corpo Executivo e o Ministério Público Especial ratificam a informação do DAP. É o que importa relatar, passa a fundamentar. Em breve relato, depende da análise da apreciação do ato concessivo de aposentadoria para fim de aprovação e registro da matéria, neste acordo de pontos, que após regular a instrução processual, verificou o Corpo Executivo em sua informação que no momento da passagem para a inatividade ocorreu a incorporação de vantagem de natureza transitória, qual seja, adicional de insalubridade, o que apresenta vedação constitucional, indo em contra a preceitos legais. Trago jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e já fixou entendimento pacífico de que esta verba deve ser paga apenas na atividade, enquanto o servidor estiver exposto aos agentes nocivos à saúde. Cumpre ressaltar que a referida vantagem, como bem apontou o Corpo Técnico dessa Casa de Contas, foi concedida após a entrada em vigor da Emenda Constitucional número 13, publicada em 15 de julho de 2014, que estipou o inciso 2 do parágrafo 4 do artigo 29 da Constituição Estadual. Inclusive, tal situação resultou no cancelamento da súmula número 24 TCRN, que autorizava a incorporação de vantagem de natureza
transitória desde que percebido nos últimos 5 anos da atividade. Visto isto, para que se possa atribuir a aprovação em registro da matéria, faz-se necessário que o IPERN, gestor único do RPPS-RN, no uso de suas atribuições, regularize a situação noticiada nos autos, no intuito de excluir dos proventos da servidora a vantagem transitória supracitada. Diante do exposto, em consonância com a análise do corpo tuttivo e do Ministério Público Especial, voto pela denegação do registro do ato de aposentadoria, com a não anotação de sua respectiva despesa, voto também pela intimação do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Rio Grande do Norte, IPERN, gestor único do RPPS-RN, no uso de suas atribuições no seu atual gestor, assim como da interessada, a fim de que tome conhecimento dessa decisão, se for o caso, apresente recurso no prazo regimental. Voto ainda pela assinatura do prazo de 90 dias, a contar do trânsito em julgado da decisão, para que o órgão previdenciário, ou seu atual gestor, proceda à retificação da decisão acima relatada, exclusão de vantagem transitória, conforme termo desse voto, e todas as observações presentes nas manifestações do corpo técnico do Parqueiro Especial, sob pena da aplicação responsável de sanção administrativa, devendo o processo posteriormente ser devolvido a este Tribunal de Contas. Como voto, senhora Presidente, não tenho mais processo a relatar. Os outros 4 processos inseridos e especificados na pauta de julgamento de minha relatoria, que foi publicado no Diário Eletrônico desta Corte de Contas, trata da mesma matéria, podem ser relatados pelo artigo 188 do Regimento Interno dessa Corte de Contas, dispensando a leitura individual do mesmo, votando no mesmo sentido pela denegação das aposentadorias em destaque em razão da impossibilidade da incorporação de vantagem transitória atencional de insalubridade, devendo depois ocorrer as devidas retificações. É só, senhor. Agradeço a Vossa Excelência e passo a palavra ao excelentíssimo senhor conselheiro Carlos Thompson Costa Fernandes. Senhora Presidente, senhora conselheira substituta, senhores conselheiros, senhor conselheiro de execução legal, doutor procurador-geral, servidores da casa, minhas senhoras e meus senhores que nos assistem pelo YouTube. Senhora Presidente, eu tenho 6 processos a relatar. O primeiro deles é o de número 26.032/2016, traço de análise de legalidade da aposentadoria concedida a Francisca das Chagas Melo, no caso do professor PN3, classe D, do quadro pessoal do Estado, notado na Secretaria de Estado da Educação e da Cultura. Avaliando a legalidade da aposentadoria, em ato conjunto, a DAP e o MP de Contas manifestaram-se pelo seu registro, ressalvando o erro formal no ato aposentador, o relatório. Eu consigno que o erro formal, os termos da fundamentação do voto, consiste no sentido de corrigir a apostila de cálculos, fazendo constar as vantagens em conformidade com as previstas no ato aposentador e de acordo com os valores devidamente implantados. Aplico, no caso, o artigo 312, parágrafo 3º do Regimento Interno. Daí porque, acolhendo a informação técnica do Ministério, o ato conjunto, melhor dizendo, do corpo técnico do Ministério Público de Contas, voto no sentido de registrar o ato, ressalvando apenas erro formal, ora evidenciada. Como eu voto, senhora Presidente, o segundo processo é do número 19.718/2017, trata-se também de aposentadoria concedida a José Anivaldo Mangueira de Assis, no caso do professor PNV, classe D, no quadro pessoal do Estado, lotado na Secretaria de Estado da Educação e da Cultura. Em avaliar a legalidade da aposentadoria, ato conjunto, a DAP e o MP de Contas também manifestado pelo seu registro, ressalvando apenas o erro formal. O erro formal é igual ao que tem no processo anterior, no sentido de retificar a apostila de cálculos. Isto posto, acolhendo o ato conjunto, voto pelo registro do ato. O segundo processo, senhora Presidente. O terceiro processo é o número 14.479/2015. Também uma aposentadoria concedida agora a Maria Helena Fernandes Dantas Bezerra, no caso do professor PNV, classe L, melhor dizendo, classe I, do quadro pessoal do Estado, lotado na Secretaria de Estado da Educação e da Cultura. Também ato conjunto, a DAP e o MP de Contas manifestado pelo seu registro, salvando erro formal.
O erro formal é exatamente idêntico ao dos dois processos anteriormente relatados, e o meu voto, senhora presidente, é exatamente no mesmo sentido pelo registro do ato, sem embargo da correção do erro formal. O quarto processo é o de número 4848 de 2015, tendo como interessada Maria Cineide da Silva Lima. Também uma aposentadoria, agora no cargo de técnico de nível superior J, do quadro de servidores da Fundase, então Fundac, RN. Em ato conjunto, também o MP de contas com o corpo técnico se manifestaram pelo seu registro, ressalvando apenas erro formal. Eu destaco aqui na fundamentação, assim como assentado pelos órgãos instrutórios, a existência do erro formal, acerca do qual compete a autoridade responsável adotar as providências necessárias para elidi-lo, no sentido de retirar do ato nativador a menção ao artigo 6º da Emenda Constitucional Estadual número 13 de 2014 e acrescentar a referência ao artigo 6º, incisos 1 a 4 da emenda à Constituição Federal de 88, de número 41, 2003, uma vez que a aposentação se for nesse último dispositivo constitucional. Eu ressalto também que essa situação não representa nenhum prejuízo à parte interessada, porque, acolhendo o ato conjunto, voto pelo registro do ato, ressalvando apenas o erro formal anteriormente descrito. Como voto, senhora presidente, o quinto processo é o de número 4631 de 2017, também uma aposentadoria agora concedida a Nilza Carneiro Cruz da Silva, no cargo de professor PN3, classe D, lotada na Secretaria de Estado da Educação e da Cultura, DAP e MP de Contas também, manifestado pelo registro do ato, ressalvando erro em sua composição, relativamente àqueles outros três processos que eu acabei de relatar, no sentido de corrigir a apostila de cálculos. Meu voto é no mesmo sentido, senhor presidente, nos termos do artigo 312, parágrafo 3º do regimento interno, ou seja, pelo registro do ato, com a necessidade de correção do erro formal. E, por fim, o sexto e último processo, de número 1448 de 2017, também uma aposentadoria concedida agora a Lúcia Cristina Dantas, no caso do professor PN3, classe G, lotada na Secretaria de Estado da Educação e da Cultura, o ato conjunto do Ministério Público de Contas e do Corpo Técnico da DAP, foi pela emissão do registro do ato, essa maneira formal, pontuar em caso, abro aspas, que houve indicação no texto do ato aposentador, da concessão nos termos do artigo 6º, inciso 1 a 4, da emenda constitucional número 41 de 2003. No entanto, em consulta aos autos, constatou-se que a parte interessada não reuniu os requisitos necessários à apresentação na regra supra. Usada a problemática exposta e aprofundando a análise, constata-se o preenchimento pela parte interessada dos requisitos atendentes ao direito de aposentadoria previsto no artigo 3º, inciso 1 a 3 da emenda constitucional número 47 de 2005, com as mesmas garantias de composição remuneratória, integralidade e reajuste do benefício, paridade nos servidores da ativa previsto no ato concessório acostado aos autos. Fecho aspas, evento 4, folha 1. É o relatório, porque o meu voto, eu destaco na fundamentação o apontamento feito pela DAP e o Parquet de Contas em ato conjunto do erro formal, no que toca à fundamentação constitucional, constante no ato aposentador, no que não traz prejuízo algum nem à parte, nem à administração pública, porque tanto a norma prevista no artigo 6º, incisos 1 a 4 da emenda constitucional número 41 de 2013, quanto a contida no artigo 3º, incisos 1 a 3 da emenda constitucional 47 de 2005, asseguram a integralidade remuneratória e a paridade ao inativo. Diante disso, compete a autoridade responsável adotar as providências necessárias para elidir o erro formal constatado, no sentido de corrigir o fundamento do ato nativador, retirando a menção ao artigo 6º, incisos 1 a 4 e artigo 7º, ambos da emenda constitucional 41, combinado com o artigo 2º da emenda constitucional no 47 de 2005, e acrescentando a referência ao artigo 3º, incisos 1 a 3 da emenda constitucional 47 de 2005. Isto posto, correndo o ato conjunto, nos exatos termos em que foi editado, voto pelo registro do ato, com a ressalva e eu formal há pouco mencionado, senhora presidente, senhora
Senhora presidente, é como eu voto, não tem mais nenhum processo a relatar e agradeço a atenção de todos. Agradeço a Vossa Excelência e passo a palavra ao excelentíssimo senhor conselheiro Gilberto de Oliveira Jales. Senhora presidente, senhora conselheira em substituição, senhores conselheiros, Renato, Thompson, Antônio Ed, ministro procurador-geral, doutor Tiago Guterres, assessores e aos demais que nos escutam. Senhora presidente, tenho a relatar na presente sessão os seguintes processos. Inicialmente, eu trago o processo de número... de número 14.850/2016. Trata-se da aposentadoria de Josefa Amâncio de Oliveira Silva. A senhora Josefa, ela era integrante do quadro geral de servidores da saúde, da CESAP, no cargo de auxiliar de saúde. O processo foi apreciado por ato conjunto, foi apreciado durante a realização da ação coordenada. E a informação conjunta opina pelo reconhecimento do prejuízo do exame e perda do objeto e notificação ao IPERN. Esse é o relatório, e aí eu voto de forma sucinta, eu digo que assiste razão ao Corpo Técnico do Ministério Público no tocante à prejudicialidade da matéria do ato de concessão da aposentadoria. Tal conclusão decorre da comprovação superveniente do óbito da senhora Josefa, interessada neste processo. Isso conforme consulta realizada ao órgão, extinguindo, portanto, os efeitos financeiros deste ato. Tal tem aplicação no disposto no artigo 312, parágrafo 4 do regimento dessa Corte. E aí, nessa mesma esteira, eu acolho a proposição do Ministério Público de Contas da DAP quanto a notificar o IPERN para que providencie remessa a este tribunal do processo de pensão para fim de registro, ou então que informe a inexistência de dependentes. Então, essa é a conclusão, senhora presidente. Em razão de todo exposto, em consonância com o ato conjunto, voto pelo reconhecimento da prejudicialidade do exame do mérito do presente processo, em razão do óbito da servidora, nos modos 312, parágrafo 4 do regimento interno, sem prejuízo da possibilidade de análise da legalidade da aposentadoria em eventual processo de pensão gerado em razão, óbvio, do falecimento. Voto ainda para que seja notificado o IPERN por seu atual gestor para que em 30 dias, providencie a remessa do processo de pensão ou comunique a ausência de dependentes. É o voto. Agora, em outra seara, eu trago o processo 6.746/2012, judicionado é a Secretaria Estadual de Trabalho e Ação Social. Trata-se de um convênio BIC Banco e SEAB, em atendimento à diligência do processo 11.079/2008, tem como responsável o senhor Damião Rodrigues Pita. Portanto, como eu disse, trata de processo referente à prestação de conta de um termo de cooperação celebrado entre o Estado do Rio Grande do Norte por intermédio da Companhia Estadual de Habitação e Desenvolvimento Urbano, SEAB, e o Banco Industrial e Comercial S.A., BIC Banco, tendo por objeto a operacionalização do programa de subsídio da habitação de interesse social para a promoção de acesso de famílias de baixa renda a moradias adequadas, nos termos celebrados e conforme a folha 77 até a folha 83 do evento 1. Em análise, por entender que a verba utilizada na ação era majoritariamente da União, a Inspetoria de Controle Externo propôs a incompetência desta Corte de Contas para fiscalizar e julgar a matéria nos termos da informação 126/2015 ICE.
está a pronunciar-se, o Ministério Público de Contas, A Vinícius me está assistindo? Nos termos do parecer de número 2433 de 2015, da lavra do então Procurador-Geral, Dr. Luciano Silva Costa Ramos, este opinou pela incompetência deste Tribunal de Contas, devendo os autos em epígrafe serem remetidos à cognição do Tribunal de Contas da União, no intuito de que este, a seu critério, exerça a fiscalização cabível. Esse é o relatório. Senhora Presidente, senhor e senhora conselheira, passa ao voto. Conforme diagnosticado no curso da instrução processual, a matéria objeto do presente processo refere-se à realização de um programa custeado com recursos majoritariamente de origem federal. Por quê? Decorrente de um convênio celebrado entre a União e o Estado do Rio Grande do Norte. Diante disso, à luz do artigo 71, inciso 2 e 4 da Constituição Federal, forçoso reconhecer a incompetência dessa Corte de Contas do Estado para a fiscalização da aludida despesa. Quanto à providência a ser adotada em tais casos, isto mencionar o teor do ofício 215/2007 TCU SESEX-RN, oriundo da Secretaria de Controle Externo do TCU no Rio Grande do Norte, enviado ao então presidente desta Corte de Contas em 15 de maio de 2007, o qual recomenda, com base na instrução normativa STN 0197, que as prestações de conta dos recursos repassados a órgãos e entidades estaduais e municipais através de convênios federais sejam devolvidas aos beneficiários dos recursos, a fim de que sejam encaminhados aos órgãos concedentes, mantendo-se cópia à disposição da Fiscalização Federal de Controle. Em se tratando de processo eletrônico, não há mais o que se cogitar em devolução dos autos à origem, eis que essa providência ocorreu após a sua digitalização, conforme atestado no sistema de acompanhamento processual desse tribunal. Logo, a míngua de providências e consequência lógica a consequência lógica é o arquivamento do feito. Diante do exposto, acolho a manifestação do corpo técnico do órgão ministerial, voto pelo reconhecimento da incompetência desse Tribunal de Contas para a análise desta matéria, em razão da origem majoritariamente federal dos recursos, com consequente arquivamento do processo. Processo 6.324/2009, Prefeitura Municipal de Lages, prestação de contas de acordo com a Resolução 12/2007, referente ao bimestre 1 de 2009. O responsável é o senhor Luiz Benes Leocádio de Araújo, e tem um advogado habilitado, o senhor doutor Rafael Pires Miranda, OAB, Rio Grande do Norte, 13.298. Trata-se, portanto, de pedido de reconsideração apresentado por Luiz Benes Leocádio de Araújo, ex-prefeito do município de Lages, em face ao Acordo 90/2013, e julgou pela não aprovação da matéria com aplicação de multa pecuniária no valor de R$ 32.400, equivalente a 30% dos vencimentos anuais do referido prefeito municipal, pela ausência de comprovante da divulgação dos relatórios de gestão fiscal referente ao exercício 2009. Em suas razões, apresentadas as folhas 65 a 68 do evento 1, o interessado alegou, em síntese, que ocorreu a publicação dos relatórios de gestão fiscal no exercício 2009 do município de Lages, realizado pela internet do SIS-TN, Sistema de Coleta de Dados Contábeis. Ao final, requereu a reconsideração da decisão, buscando anular a multa imposta. Instado a se manifestar, o corpo técnico da DAN destacou a falha de instrumento do mandato do advogado, que subscreveu a peça recursal, além de que a justificativa apresentada não seria suficiente para modificar o acórdão, sugerindo, então, a abertura de prazo para a juntada do instrumento de mandato e permanência da multa. O Ministério Público de Contas, nos termos do parecer 2.355/13 da lavra do então Procurador-Geral Luciano Silva Costa Ramos, opinou pelo conhecimento do pedido de reconsideração em evidência, sugerindo, no que tange ao mérito, o seu desprovimento e a total manutenção do acórdão guerreado, em decorrência da sucessão presidencial do Tribunal de Contas, assumir a relatoria do feito. Mediante despacho, determinei a intimação do recorrente para juntar do instrumento de mandato que foi atendido
através do documento 7.543/2019. Esse é o relatório. Passemos ao voto. De início, cumpre verificar que, apesar da instrução do mérito realizada no presente processo, tem-se presente a superveniente incidência da prescrição quinquenal. As normas vigentes relativas à temática da prescrição da ação punitiva concernente ao microsistema processual desse tribunal pontuam o seguinte: eu trago no voto, senhores e senhoras, conselheiros e conselheiras, toda a fundamentação, artigo 111 da Lei 464/12, artigo 112, a resolução 9 de 2012 do TCE no seu artigo 434, a súmula 27, enfim. Analisando os autos que compõem o presente processo, verifica-se a existência de lapso temporal contínuo e ininterrupto, superior a 5 anos. Isso porque, após a manifestação do Ministério Público, no dia 1º/11/13, não houve, nos 5 anos subsequentes, qualquer causa interruptiva ou suspensiva de prazo prescricional. Desta forma, decorreu, de fato, o prazo quinquenal previsto no caput do artigo 111 da Lei 464/12. Por consequência, em homenagem ao princípio da segurança jurídica, é imperioso reconhecer que a ação punitiva desta perclara corte resta fulminada com relação à aplicação de sanções pelas constatações apontadas na instrução processual. Quanto aos efeitos da prescrição, aplica-se o preceito sumular editado por este tribunal, consubstanciado na súmula 25, como a decisão ora GRA de respeito tão somente à imputação de multa, é forçoso entender como prescrita a pretensão punitiva concernente à infração de ordem formal apurada no presente caderno processual, a importar no arquivamento do feito. Concluo, portanto, diante do disposto, votando pelo reconhecimento como matéria prejudicial à análise de mérito do recurso, a incidência da pressão da pretensão punitiva disciplinada no caput do 111 da Lei Complementar 464/12, com a reforma, portanto, do Acórdão 90/2013, para determinar o arquivamento do presente processo. Tem mais um processo, senhora presidente, o processo 12.535/2015, dessa feita, o jurisdicionado é a Prefeitura Municipal de Sítio Novo, são as contas do chefe do Poder Executivo. É um recurso e o responsável é o senhor Richardson Xavier Cunha. Vamos ao relatório. Trata-se de pedido de reexame interposto pelo senhor Richardson Xavier Cunha em face à decisão 04/2017, no qual a primeira Câmara decidiu pela emissão de parecer prévio desfavorável à aprovação das contas do município de Sítio Novo, exercício 2014, em razão da omissão do dever de prestá-las. Alega o recorrente, em síntese, que as contas sob exame foram enviadas no dia 4 de outubro de 2017, através do documento 16.510/2017, e que não houve dolo na conduta homicida. Analisando as razões recursais e a documentação acostada nos autos, nos eventos 64 e 65, a Diretoria de Administração Municipal sugeriu pela manutenção do parecer prévio desfavorável à aprovação das contas em razão das seguintes irregularidades constatadas: ausência de documentos e informações exigidas na Resolução 04/2013, a abertura de créditos adicionais suplementares em montante superior ao estabelecido na Lei Orçamentária Anual, ausência do quadro de detalhamento de despesas e dos atos normativos relativos à abertura de créditos adicionais, deficiência na arrecadação de tributos, previsão superestimada de receitas orçamentárias, despesa do Fundeb superiores às receitas do fundo, apuração do déficit orçamentário e despesa com o pessoal do Poder Executivo superiores ao limite legal. Instado a manifestar-se, especificamente sobre os gastos pessoal, o corpo técnico da DAN esclareceu, esclarecimento que o nosso gabinete pediu, que o limite prudencial foi ultrapassado no primeiro semestre e o limite máximo no segundo semestre de 2014. É o que importa relatar. Vamos ao voto. Inicialmente, verifico que o interessado apresentou sua irresignação através de um recurso inominado,
quando, nos termos do 377 do regimento interno desse tribunal, deveria ter interposto um pedido de reexame. Não obstante, o princípio da fungibilidade recursal já está no processo judicial e plenamente aplicável aos processos de controle externo, havendo previsão expressa na legislação adjetiva desse Tribunal de Contas, como se observa na leitura do artigo 363 do regimento interno. Assim, considerando a natureza da resignação e verificando que todos os requisitos de admissibilidade da modalidade recursal adequada foram preenchidos, inclusive a tempestividade, certificada pela DAE no evento 50, conheço da peça apresentada como pedido de reexame. No mérito, observo que a omissão que ensejou a emissão de parecer prévio desfavorável à aprovação das contas foi superada com a apresentação superveniente da prestação de contas, consoante alertado pelo recorrente. O balanço geral do município de Sítio Novo referente ao exercício 2014 foi entregue ao Tribunal de Contas no dia 14 de outubro de 2017, tendo sido autuado sobre o número 16.510 de 2017. Diante da alteração do contexto fático, passo a analisar as irregularidades agora elencadas e identificadas pelo corpo técnico. Primeiro ponto. Alterações orçamentárias. Os créditos adicionais são autorização de despesas não computadas ou insuficientemente dotadas de lei, na lei de orçamento, podendo ser suplementares, especiais ou extraordinários. A Constituição Federal, artigo 167.5, veda expressamente a abertura de crédito suplementar ou especial sem a devida autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes. E a Lei 4.320/64, seu artigo 7, inciso 1, estabelece que a lei de orçamento poderá conter autorização ao Executivo para abrir créditos suplementares até determinada importância. Bem, nessa toada, a Lei Orçamentária Anual do município de Sítio Novo, referente ao exercício 2014, autorizou a abertura de crédito suplementar até o limite de 1% do total da despesa fixada, artigo 6º, inciso 1. Mas, consoante apontado pelo corpo técnico, esse limite não foi respeitado. Destaque por oportuno que o descumprimento do limite legal foi constatado com base nas informações constantes no balanço geral, que não puderam ser confrontadas com o QDD e com os atos normativos respectivos, uma vez que esses não foram apresentados. Assim, não foi possível verificar se os dados informados efetivamente refletem as alterações orçamentárias. Consoante alertado no relatório de auditoria, a não apresentação desses documentos afronta o artigo 10, parágrafo 1º, inciso 12 da Resolução 4/2013, e obsta a verificação dos dados declarados, de modo que a omissão afigura-se igualmente grave, devendo ser considerada para a emissão de parecer prévio desfavorável à aprovação das contas. Segundo ponto, a arrecadação de tributos. Conforme previsto no artigo 11 da LRF, a instituição, previsão e efetiva arrecadação de todos os tributos de competência constitucional do ente da federação constitui requisitos essenciais da responsabilidade da gestão fiscal. O artigo 58 do mesmo diploma legal dispõe que a prestação de contas evidenciará o desempenho da arrecadação em relação à previsão, destacando as providências adotadas no âmbito da fiscalização das receitas e combate à sonegação, as ações de recuperação de crédito nas instâncias administrativas e judicial, bem como as demais medidas para incremento das receitas tributárias e contribuições. Diante dessas considerações, forçoso reconhecer a importância que o legislador conferiu à previsão e arrecadação das receitas, notadamente quando veda a realização de transferências voluntárias para o ente que não instituir, prever e arrecadar todos os impostos de sua competência, parágrafo único do artigo 11 da LRF. No exame da prestação de contas sob exame, a unidade instrutiva consignou, aspas, a análise da PCA observou que o ente previu e arrecadou todos os impostos de competência municipal, IRRF, IPTU, ITBI e ISS. No tocante ao IPTU e ao IRRF, houve deficiência na arrecadação em relação ao que fora previsto na LOA. Observou-se ainda que não houve previsão ou arrecadação da contribuição de melhoria para o custeio da iluminação pública, COSIP, no exercício em análise.
não havendo nos autos indicação de qualquer circunstância prática que possa ter limitado ao gestor, artigo 22, parágrafo 1º da LINB, essa grave irregularidade também será considerada na emissão do parecer prévio. Terceiro ponto, receitas orçamentárias. O relatório de auditoria apontou previsão superestimada das receitas orçamentárias gerando, em consequência, insuficiente arrecadação, indicativo de inadequação do planejamento orçamentário. O quadro incerto no item 3.2 do relatório, elaborado com base nos anexos 10 e 11 da prestação de contas anuais, indica que a lei orçamentária previu a arrecadação de R$ 22.090.761,87 de receita e apenas R$ 14.774.480,23 foram efetivamente realizadas. Confrontando o valor da receita estimada para o exercício 2014 com aquela efetivamente arrecadada nos anos anteriores, um comparativo que a gente fez, essa estimativa realmente foi mega superestimada. Por exemplo, em 2011 previu 13, arrecadou 11, em 2012 previu 17, arrecadou 11, em 13 previu 18, arrecadou 12, mas em 14, mesmo com as frustrações anteriores, o Executivo encaminhou na LOA uma previsão de 22 milhões, arrecadando apenas 14 milhões e tarará. Como observa, a receita de 2014 foi estimada sem considerar aquela efetivamente arrecadada nos exercícios anteriores, apresentando significativa discrepância de valores. Além disso, a despeito da redução da arrecadação de 2012 para 2013, o ente aumentou a estimativa da receita. Mesmo nos anos anteriores, a arrecadação não se realizando, inflou a receita. A situação ilustra o descumprimento das diretrizes de planejamento orçamentário, notadamente da norma esculpida no artigo 12 da LRF, que eu trago transcrito no voto. Assim, ressaltando que a LOA de 14 foi elaborada em 13, quando o senhor Richard Xavier da Cunha já estava à frente da municipalidade e, portanto, sabia dessa frustração de receita, a irregularidade também será considerada na emissão do parecer prévio. Quarto ponto, o déficit da execução orçamentária. A Lei 4.320/64 prevê a elaboração do balanço orçamentário e dispõe que ele demonstrará as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. O déficit da execução orçamentária demonstra a diferença negativa entre as receitas realizadas e as despesas empenhadas, constituindo um indicador de má gestão orçamentária em razão do aumento da dívida de curto prazo. Pois bem, analisando o balanço orçamentário do município Sítio Novo, no exercício de 14, a DAM constatou déficit orçamentário da ordem de R$ 2.143.273,78, equivalente a 16,32% de toda a receita executada. É importante destacar que o desequilíbrio orçamentário pode advir da utilização do superávit financeiro de exercícios anteriores para abertura de créditos adicionais, conformidade com o 43, parágrafo 1º, inciso 1 da Lei 4.320/64. No entanto, na prestação de contas sob exame, não há evidência de que o déficit orçamentário decorre dessa situação, notadamente porque o balanço orçamentário não é informado, no balanço não é informado o saldo dos exercícios anteriores. Então, não pode ser constatado. Em esforço de convencimento, verifico que no processo, aí fomos buscar no próprio gabinete, 6.320/2014, que trata das contas de 2013, não consta no balanço patrimonial qualquer indicação de superávit financeiro. Portanto, em 14 não poderia ser decorrente de superávit, já que nas contas de 13 não ficou nenhum superávit. A Lei Complementar 101/2000 induz superávit para reduzir a despesa pública, dispõe no seu artigo 9º acerca de medidas a serem adotadas ao longo do exercício. Eu trago o artigo 9º aqui e quais são a questão dos anexos de metas fiscais. Como se denota, durante o ano, o prefeito é alertado sobre o déficit que se avizinha, não havendo, portanto, que se falar em surpresa na frustração da receita. A gravidade da não limitação de empenho é reconhecida na Lei 10.028/2000,
E eu trago também seu artigo 5º, inciso 3º, no parágrafo 1º e 2º. Assim, acostando meu entendimento do corpo técnico, concluo que o déficit orçamentário também deve ser considerado para emissão de parecer prévio desfavorável à aprovação das contas. 5º ponto, sonegação de documentos. A análise técnica apontou a ausência de envio dos seguintes documentos exigidos pela resolução 4/2013. Demonstração de fluxo de caixa, notas explicativas das demonstrações contábeis, relatórios circunstanciados sobre a atividade desenvolvida, relatórios complementares e inventário, relação de bens públicos, alienados ou baixados, demonstração da origem e aplicação de recursos não consignados no orçamento, discriminação do responsável por adiantamento, bens e valores da administração, certidão da Câmara de Vereadores enumerando leis complementares, ordinárias e decretos aprovados no exercício, relação da frota de veículos, quadro de detalhamento de despesa, relação de convênio vigente no decorrer do exercício, parecer do Conselho do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, valorização dos profissionais da educação Fundeb, relação dos precatórios, relação contendo nome, CPF, titular de cada secretaria municipal, com todas as informações complementares. Nada disso veio. A mora do gestor na alimentação do sistema de auditoria prejudica a atividade fiscalizatória realizada por esta Corte, impedindo a sua execução de maneira eficiente e eficaz, acarretando graves prejuízos ao interesse público. Segundo o manual de auditoria desse tribunal, a sonegação de documentos é classificada como grave, razão pela qual também será considerada para emissão de parecer prévio a desfavorável à aprovação das contas. Ponto 6, recurso do Fundeb. A Lei 11.494/2017 regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação Básica. Dispõe em seu artigo 21 que, em regra, o recurso do fundo deve ser utilizado no exercício financeiro que forem creditados. Parágrafo 2º do mesmo dispositivo permite que 5% dos recursos sejam utilizados no primeiro trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional. Na hipótese dos autos, o corpo técnico identificou que as despesas de Fundeb superaram os valores das receitas recebidas no referido fundo, sem que o responsável tenha apresentado documentação comprobatória com os devidos esclarecimentos. Ainda que o saldo remanescente se refira a 5% previsto no parágrafo 2º do artigo 21 da Lei de Fundeb, a norma exige a abertura de crédito adicional para esse fim, o que não foi evidenciado na prestação de contas do município. Despesa com pessoal. A Constituição Federal estabelece que a despesa pessoal não poderá exercer os limites, exceder os limites estabelecidos em lei complementar, matéria que se encontra disciplinada na LRF. Eu transcrevo no voto aqui o artigo 19, o inciso 3º, que trata dos municípios, o artigo 20, que fala também da questão da repartição, 6% para o Legislativo e 54% para o Executivo. A LRF também prevê os mecanismos para correção, artigo 22, inciso 1, 2, trago toda essa fundamentação transcrita no voto. Na situação dos autos, a análise técnica constatou que a despesa pessoal do Executivo de Sítio Novo alcançou 52,71% da receita corrente líquida no primeiro semestre de 2014, portanto, limite prudencial, e 64,99% no segundo semestre. Em consulta ao sistema do Tribunal de Contas, é possível verificar que as contas do governo de Sítio Novo relativas a 2013 foram apreciadas nos autos do processo 6.302/2014, no qual o relatório elaborado pelo corpo técnico apontou que a despesa pessoal foram de 51,77%, portanto, o limite prudencial. Traçando esse panorama, constata-se que durante todo o ano de 2014 o ente estava impedido de adotar condutas previstas no parágrafo 1 do 22 da LRF, pois ultrapassou o limite prudencial no final de 13 e no primeiro semestre de 14 já também. Portanto, no exercício de 2015, deveria reduzir a despesa no prazo estabelecido no artigo 23. A respeito das condutas vedadas, não há no caderno processual elementos que evidenciem se essas medidas de recondução aos limites foram ou não adotadas. Quanto à redução da despesa
10ª sessão ordinária do Pleno, ocorrida em 21 de 2019, o colegiado decidiu que, a despeito do limite de gasto pessoal, não é motivo para ensejar a desaprovação das contas, quando subsiste ainda prazo para a adoção das medidas previstas no 23 da LRF, Acórdão 24/2013, TC. Seguindo o precedente, o descumprimento do artigo 169 da Constituição Federal apenas no final do exercício não pode ser considerado para desaprovação das contas de 14. Entendimento também adotado pela segunda Câmara de Contas nos acordos 125 de 2019 e 159 de 2019. Por outro lado, a DAN já constatou que no exercício subsequente, a Prefeitura Municipal de Sítio Novo não cumpriu o prazo para a redução dos gastos pessoais, razão pela qual essa situação deve ser levada em consideração quando a apreciação das contas do governo relativa ao exercício de 15, objeto do processo 10.228/2016, ainda em tramitação nesta Corte. Concluo, portanto, em razão de todo exposto, acolho parcialmente o posicionamento do corpo técnico, divergindo apenas com relação à utilização da despesa pessoal para emissão de parecer prévio desfavorável. Esse ponto apenas. E voto pelo conhecimento e parcial do recurso interposto pelo senhor Richard Xavier da Cunha para afastar a irregularidade concernente à omissão do dever de prestar contas, mas voto pela emissão de novo parecer prévio com a manutenção da conclusão pela desaprovação das contas do Poder Executivo do município de Sítio Novo, relativo ao exercício de 2014, mas considerando as constatações supervenientes relativas à abertura dos créditos adicionais suplementares em montante superior ao estabelecido na lei orçamentária anual, deficiente de arrecadação de tributos, inadequada estimativa de receita orçamentária, apuração de superávit orçamentário, sonegação de documentos e ainda despesa de Fundeb superior à receita do fundo. Ainda voto nos termos do artigo 61 da Lei Complementar 464/12, que, em razão das irregularidades verificadas, após o trânsito em julgado desta decisão, seja instaurado processo autônomo de apuração da responsabilidade a ser providenciado pela DAN. E, enfim, para que na análise das contas, recomendação à DAN, para que na análise das contas da Prefeitura Municipal de Sítio Novo, relativa a 2015, no processo 10.228/2016, a Diretoria da Administração Municipal leve em consideração a necessidade de adoção das medidas para a recondução de gasto pessoal, cujo limite foi descumprido no segundo semestre de 2014. Esse é o voto, senhora presidente, e traz anexo o parecer prévio, que eu vou poupar a leitura de todos os considerando, porque o voto já faz uma análise minuciosa, e o parecer prévio, assim encaminhado à Câmara Municipal de Sítio Novo, decide por parecer desfavorável à aprovação das contas da Prefeitura de Sítio Novo, relativa a 2014, de responsabilidade do senhor Richard Xavier da Cunha, submetendo-as à respectiva Câmara Municipal. Por fim, no parecer prévio, registre que as conclusões desse parecer não excluem o julgamento por este Tribunal de Contas das contas individualizadas de responsabilidade dos ordenadores de despesa e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos. É o voto, senhora presidente, e digo que não tenho mais processos a relatar na presente sessão. Agradeço a Vossa Excelência e em tempo dando as boas-vindas. Obrigada. Obrigada, conselheiro. Com a palavra agora a conselheira substituta Ana Paula de Oliveira Gomes. Só uma questão de... Pois não. Pois não. Com a palavra o conselheiro Renato Costa Dias. Os votos do conselheiro Gilberto Javier, eu gostaria de registrar minha suspeição nos processos número 6.324/2009. Fica registrado, tá? Obrigada. Excelentíssima senhora. Sim. Senhora presidente, só em relação ao voto, eu gostaria de fazer uma parte que, no caso, não se trata de contribuição de melhoria, é a única observação que eu teço, mas de contribuição para o custeio da iluminação pública. Salvo engano, eu posso ter entendido errado, eu escutei Sua Excelência falar de contribuição de melhoria, não era o caso. Pelo que eu entendi, em jogo estava a contribuição para o custeio da iluminação pública. Contribuição de melhoria, guarda matriz no artigo 149 da Constituição. A contribuição para o custeio da iluminação pública, que é o caso dos autos,
É um 49A da Constituição da República. Então, é a única divergência que eu tenho em relação a que se trata de contribuição de melhoria e não de contribuição para o custeio da iluminação pública e não de contribuição de melhoria, se eu tiver compreendido adequadamente. Deixa eu só reler aqui. Conforme está na informação, observou-se ainda que não houve previsão e ou arrecadação da contribuição de melhoria e de contribuição para o custeio da iluminação pública no exercício de análise. Então, na realidade, são as duas coisas. Nem a lei orçamentária prevê nada com relação à contribuição de melhoria e nem com relação à contribuição para a manutenção da iluminação pública. É porque a contribuição de melhoria só haverá previsão se houver uma obra pública e dessa obra pública resultar a valorização de imóveis do contribuinte. O normal é que não haja contribuição de melhoria, porque esse tributo no Brasil é de difícil operacionalização, porque segue o rito do princípio do benefício das finanças públicas e como os governos precisam demonstrar o custo da obra e a valorização individual nos imóveis dos contribuintes, o que acontece? Normalmente... Alô? É um tributo no mundo até de difícil operacionalização, como ressalta a obra de Alfredo Filellini, Economia do Setor Público. Portanto, por esse motivo específico, eu abro a minha divergência, que o fato de não ter previsão de contribuição de melhoria, isso por si não macula nada, porque possivelmente... pelo que eu entendi, não houve a obra pública, muito menos a demonstração da valorização individual nos imóveis dos contribuintes. Por isso que não houve a previsão, pelo que eu entendi. Exatamente. Como a Adam faz uma análise geral do orçamento e de todas as previsões, aí ela pontua que não tem, na lei orçamentária anual, nenhuma previsão, não fala nem só da arrecadação, nenhuma previsão dessa contribuição de melhoria e nem da COSIP, que está num parágrafo só, eu transcrevo no voto exatamente o que diz Adão. Mas, na realidade, o que leva à desaprovação é a ineficiência geral da arrecadação dos tributos de responsabilidade do gestor, entre eles a contribuição para a manutenção da eletrificação, da iluminação pública. Tá certo. A única ressalva que eu tenho em relação a esse ponto, que, a meu ver, a contribuição de melhoria não macularia nada, nem necessária previsão, mas é só uma observação que eu teço. No mais, acolho integralmente. Como se posiciona, nesse caso, o conselheiro, né, para poder colocar em votação, né, melhor? Olha, ao final, eu vejo que a conclusão é a mesma. A gente pode até fazer um ajuste no voto, porque isso na leitura, é a transcrição do que disse o corpo técnico. E o que leva ao voto aqui não havendo nos autos indicação de circunstâncias práticas que possam ter limitado a ação do gestor, ou seja, com relação a isso, é que o nosso manual trata como irregularidade grave a não arrecadação de toda as receitas que estavam previstas, né? Das receitas próprias, no caso, não de transferência. Pode me dar uma parte? Pois não. Eu acho, talvez seja interessante fazer a retificação sugerida pela eminente conselheira substituta Ana Paula, até porque está na ementa do voto essa menção de ausência de previsão orçamentária da contribuição de melhoria. Realmente, hoje em dia, no Brasil, a implementação desse tributo não é tão simples, porque parte do pressuposto de que houve uma obra pública que gerou, vamos dizer, um ganho excessivo ao contribuinte. Daí porque, nesse caso, ou aos contribuintes. E aí haveria, nesse caso, a imperiosidade de tributação. Quanto à questão da COSIP, não. Isso é algo quase, vamos dizer assim, compulsório. Então, essa contribuição deveria ter tido a sua previsão e deveria ter sido arrecadada, efetivamente. Mas a contribuição de melhoria,
eu considero pertinente a observação da eminente conselheira. Então, acatamos e a gente faz o ajuste. Retirar do voto. A menção a isso, porque senão daria a entender que você não estaria concordando com esse ponto levantado pelo corpo técnico. E o fato da ausência na lei orçamentária de dotação de contribuição de melhoria não significa obrigatoriamente uma irregularidade. Porque para você fazer constar essa dotação, teria que ter a incidência de um tributo numa obra que provavelmente não existiu. É diferente da questão da COSIP. Eu acho que a conselheira Ana Paula ela faz distinção entre uma contribuição e outra, ou seja, a COSIP, há necessidade de haver essa menção no voto, como houve na informação do corpo técnico. Já em relação à contribuição de melhoria, pelas peculiaridades e a natureza jurídica desse tributo, não haveria essa circunstância. Não sei se eu compreendi certo, mas é na linha que eu acompanho a eminente conselheira. Não, é um ajuste, a gente acata o ajuste no voto, fazendo essa ressalva que o que leva é a COSIP e não a contribuição de melhoria. Essa palavra, só para corrigir minha fala em um aspecto, eu errei porque eu estou com a Constituição de cabeça, agora que eu me lembrei que eu citei um dispositivo errado. A contribuição de melhoria, ela guarda substrato constitucional no artigo 145.3 da Constituição, enquanto a COSIP, no 149, uma letra da Constituição que agora me faltou a memória. São fundamentos totalmente diferentes. E só uma observação em relação à COSIP, 149A, esta 149A, contribuição de melhoria 145.3. A COSIP, como é que ela funciona na prática? Na maior parte dos municípios brasileiros, eu digo isso porque eu trabalhei 15 anos com regulação econômica. Eles fazem a previsão, naturalmente tem que ter a previsão, mas, no geral, isso é operacionalizado mediante regime de débito e crédito. Por quê? A companhia elétrica, a companhia de energia elétrica, vê quanto o município consumiu de iluminação das vias públicas, aí o que se arrecada com esse recurso, a companhia de energia elétrica normalmente já abate e se houver sobra ou algum débito, isso fica para o período imediatamente subsequente, por força do próprio permissivo constitucional 149A. Mas, como se trata de recurso público, porque é um tributo, espécie de contribuição no sentido constitucional do termo, não no sentido do CTN, de fato, teria que haver a previsão, sim, não resta dúvida em relação a esse aspecto. A minha fala, como bem lembrou o excelentíssimo senhor conselheiro Carlos Thompson, nada tem a ver em relação à COSIP, mas em relação à problemática da contribuição de melhoria, que de modo algum se confunde com a COSIP, até porque são substratos constitucionais absolutamente diversos. Então, não vejo razão, por esse motivo, em relação à contribuição de melhoria, para haver qualquer estimativa se não houve obra pública e nem foi justificado socialmente o acréscimo da melhoria nos imóveis dos contribuintes supostamente beneficiados, como bem relatou, bem mencionou o conselheiro Carlos Thompson. Eu reconheço que a contribuição de melhoria é um tributo difícil de arrecadação, como são todos os tributos dos municípios. O que sobrou para os municípios na Constituição foram os tributos mais difíceis de arrecadar. E que também não há nenhum esforço de ninguém nesse sentido, né? Na verdade, relator, não é questão de dificuldade de arrecadar. E aí há essa dificuldade geral em todos os tributos. Na verdade, na contribuição de melhoria, há uma dificuldade de instituir, porque ela é de difícil implementação, porque pressupõe a existência de uma obra pública que tenha valorizado os imóveis, claro. Entendeu? Então, é a situação prática que impede a arrecadação, e não propriamente a natureza do tributo em si, como qualquer um outro. Isso, é difícil você regulamentar e difícil cobrar, né? Realmente, o próprio PTU é difícil cobrar, porque você não, quando o camarada tem só um imóvel, você não pode tirar ele da casa dele para levar a leilão a casa para tomar o IPTU dele, né? Você imagina. Mas eu faço o ajuste no voto, Ricardo. Então fica aprovado, né? Agradeço, então. Não tem mais processo, Vossa Excelência? Não, nenhum processo mais a relatar, agradeço. Então,
Eu agradeço também, mas com a palavra agora a conselheira substituta Ana Paula de Oliveira Gomes, em substituição legal, o conselheiro substituto Marco Montenegro. Nada a relatar, grata pela atenção. Obrigada. E com a palavra agora o conselheiro Antônio Ed de Souza Santana, para relatar. Bom dia a todos mais uma vez. Nada a relatar da minha relatoria originária na sessão de hoje, Excelência. E voltando para a doutora Ana Paula, também para relatar os processos. Nada a relatar, grata pela atenção. Pronto. E nesse caso, então, eu vou transferir a presidência ao conselheiro Renato Dias, para que eu possa relatar os meus processos. Assumo a presidência, passo a palavra à excelentíssima senhora conselheira Maria Dani da Ruda Salles, para que faça o relato dos seus votos. Senhores conselheiros, senhor presidente, né? Os 5 processos senhor procurador, desculpe. Os 5 processos da pauta tratam do mesmo assunto, razão pela qual irei apenas o primeiro voto, aplicando-se aos outros o mesmo entendimento, sendo dispensada a leitura do seu número, já que a sua relação se encontra publicada no Diário Eletrônico do dia 25 de maio de 2020. Processo de número 7.567/2018. É uma admissão de Magnus Kelly de Freitas Ribeiro. Relatório. O processo refere-se à apreciação da admissão do servidor supracitado pertencente ao quadro de pessoal do órgão identificado nos autos. Intervindo no feito, tanto o corpo técnico como o Ministério Público de Contas noticiaram a existência de documentação atestando o desligamento do interessado do cargo antes da apreciação da legalidade de sua admissão, sendo este fato causa manifesta de perda do objeto, prejudicando assim o exame da matéria. É o breve relatório e passo ao voto. O tema acerca do prejuízo do exame apontado pelo ato conjunto já foi abordado e discutido pelo plenário desta Corte de Contas na 63ª sessão ordinária do ano de 2011. Na ocasião, por unanimidade, os conselheiros acordaram pelo reconhecimento do que o óbito do servidor aposentado prejudica o registro do ato concessivo de aposentadoria. O mesmo entendimento, fixado na supracitada sessão, se enquadra ao caso em comento, já que o desligamento do interessado também resta prejudicado a análise de mérito do ato em tela, por flagrante perda do objeto. Neste sentido, é o artigo 312, parágrafo 4 do Regimento Interno deste Tribunal de Contas. Conclusão. Diante do exposto, voto pela extinção do processo sem a resolução do mérito. E peço ao conselheiro Renato que pode concluir a sessão, por gentileza. Muito obrigada. Quando mais resolvendo tratar, declaro encerrada a 30ª sessão ordinária, 14ª sessão em formato telepresencial do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte,